Oi, gente, alunos do segundo ano do José Vilela. Aqui é o professor Hari, estou de novo aqui com vocês para continuar o nosso assunto de gases ideais. Então, nós tínhamos estudado as transformações isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isovolumétrica, volume constante. Agora vamos estudar a equação geral dos gases, que é quando nada é constante. Não tem nada constante. Varia volume, varia pressão e varia temperatura. Então, existe uma equação quando não existe nenhuma constante. Essa equação é essa aqui, ó. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, certo? É essa equação aqui, certo? Essa é a equação geral dos gases. Aí no livro de vocês, na página 84, ele faz a demonstração dessa lei, ok? Então aqui ele coloca um gás que está nessa condição, a mesma massa está nessa outra condição, certo? E a equação que você usa é aquela. Agora ele vai demonstrar. Aí ele diz para você supor, né, um gás que vai de 1 para 2. Não importa o caminho, ele sai de 1 e chega em 2. Então, em 1 passa uma isotérmica, que é essa linha vermelha, certo? E em 2 passa outra isotérmica, que é essa linha vermelha. Então, ele imagina um caminho, certo? Da seguinte maneira, que ele sai de 1 e vai para esse ponto aqui, que nem é 1 nem é 2. E ele vai sem variar o volume V1. Então, é isovolumétrica. Depois, ele sai dessa posição aqui e vai para a posição 2, sem variar a pressão P2, isobárica, certo? Aí ele diz, em 1 tem uma temperatura, certo? T1. Essa aqui do meio é a temperatura que ele intermediária, você não sabe. É a temperatura T'. E aqui em 2 tem a temperatura T2, certo? E aqui vocês têm as pressões, os volumes de cada ponto desse, tá bom? Então, ele vai usar esse gráfico para demonstrar aquela fórmula lá. Então, de 1 para 2, certo? A transformação é isovolumétrica, como a gente viu lá no gráfico, certo? O volume não varia. Então, não aparece volume aqui. Aí faz P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T', que não sabe, é aquela temperatura imaginária que está ali no meio. Aí ele tira esse valor de T', certo? Aí ele coloca o T' para cima, certo? Aí o T1 vem para junto do P2, aqui, tá vendo? P1, o T1 vai junto do P2, vai para cá, certo? Esse aqui foi para cima, foi para o outro lado aqui, certo? E esse T1 veio para baixo, que está multiplicando, veio dividindo. Então, T' é igual a P2T1 sobre P1, ok? Muito bem. Aí ele chama aqui a equação A, certo? E isso aqui é o T'. Quando ele vai, certo? Desse T' aqui para a posição 2, ele vai de uma forma isobárica, pressão constante. Então, a fórmula da pressão constante que a gente já viu é volume sobre temperatura. Então, TV1 sobre T', certo? V1 sobre T', ok? Vai ser V2 sobre T2. V2 sobre T2, ok? Porque essa temperatura aqui de V', ela é a temperatura T', certo? Essa mesma aqui, ó, certo? Aqui, ó. Quando está lá na posição T', né, ele tem um volume V1, né, que não se altera, porque foi isobárica. Isovolume, ele estava com volume V1 e vai passar para o volume V2. Ele não altera a pressão, foi isobárica. Não altera a pressão. Ele estava a temperatura T', volume V1, aí isobaricamente foi para volume V2 e a temperatura T2, certo? Aí ele tira o valor de T' aqui, ó. Novamente, T' passa para cima, certo? Passou para cima. Aí esse aqui que estava em cima
passou para baixo, certo? Esse aqui, ó, estava em cima, passou para baixo. E esse aqui, que estava embaixo, passou para cima. Então, T', veio para cima, certo? Aí o T2 veio para o V2 veio para baixo do V1, certo? Veio para baixo do V1, certo? E o T2 foi para cima do V1. T2 foi para cima do V1. Esse T2 passou para cá, multiplicou cruzado. Então, pessoal, aí T' ficou sendo V1, T2 sobre V2, certo? V1, T2 sobre V2. Aí o que é que ele fez? Ó, isso aqui é T', A é T' e B também é T'. Então eu igualo essa de cima, P2, T1, P1, com essa de baixo, V1, T2, V2. Okay? Igualou. Aí depois ele ajeitou. Tudo que tem 2 fica do lado de cá e tudo que tem 1 fica do lado de lá. Então ele coloca PV em cima, né? Então esse PV, então aqui ele vai botar aqui V1 multiplica cruzado P1, V1 T1, V1 P1, P1 V1, P1 V1, P1 V1, certo? E esse T1 vem para baixo. Aí ele vem para baixo aqui, vem para baixo, T1 veio para baixo. OK? E aqui do outro lado a mesma coisa, né? Aqui tinha T2, aí esse V2 foi para lá, fica P2 V2. E o T2, certo? O T2 foi para lá, certo? Vai dividindo o T2. Então aqui ele demonstrou, certo? Quem não entendeu não tem problema não, porque isso aí não vai ser cobrado de vocês não. Vai ser cobrado que você saiba essa equação aqui, ó. P1 V1 T1 é igual a P2 V2 T2. OK? Muito bem. Aí ele fala da transformação transformação adiabática. A transformação adiabática é aquela transformação em que não há troca de calor. Anteriormente, em todas aquelas transformações, você tirava calor, você colocava calor, então não era adiabática, havia troca de calor. Essa transformação ela acontece rapidamente. Então, para o calor ser trocado, é preciso um tempo. O calor não troca assim imediatamente, não. Não é como a luz que liga e logo acende. Não é assim, não. Demora. Então, se a transformação for rápida, muito rápida, a transformação é adiabática. Tá ok? Muito bem. Então, aqui ele coloca 3 isotérmicas, T1, T2 e T3. Temperatura T2 é maior que T1 e a temperatura T3 é maior que T2. Né? Quanto mais se afasta aqui, maior a temperatura. Ok? Então, aí ele faz o seguinte, um gás sai de 1, vai para 2, sai de A, vai para B e depois vai para C. Sem trocar calor. Então, unindo esses 3 pontos, vai dar essa curva, que essa curva é chamada adiabática, a curva adiabática, certo? Então, aqui são isotérmicas e aqui é adiabática. A adiabática, ela corta as isotérmicas, ela sai cortando. Ela tem uma inclinação maior do que as isotérmicas, certo? Ela tem uma inclinação maior, ela sai cortando aqui. Então, essa é a transformação adiabática, que não tem troca de calor, ok? Muito bem. Então, aqui ele faz um exercício simples, né? Ele pergunta assim, ó. Retorne ao exercício da página 85, ok? Que descreve uma transformação adiabática, aquele último gráfico que a gente viu. O que acontece com a pressão e a temperatura de um gás quando este sofre? Letra A, uma expansão. Então, vamos olhar lá. Aqui nós temos a página 85 e vamos ver o que é que acontece quando ocorre uma expansão, certo? Expansão quer dizer que ele aumenta, né? Então, quando o gás aumenta, ele tinha uma pressão aqui, ó, certo? Ok? E houve uma expansão, ok? Aí, o que é que aconteceu? A pressão diminuiu, certo? Em B, a pressão é menor do que em C, tá vendo? Quando ele sai daqui para cá, se há uma expansão, ele está vindo daqui para cá.
Então, aqui ele está aqui e aqui ele está aqui. Aqui a pressão é P3 e aqui a pressão é P2 menor. Então, se adiabaticamente ele sai de C para B, a sua pressão vai diminuir, certo? Diminuir, ok? Então, a pressão diminui. Aí, o que mais ele pergunta na letra B? A letra B. Uma compressão adiabática. O gás comprimiu adiabaticamente. Vamos ver o que acontece. Adiabaticamente, o gás comprimiu, certo? Então, compressão é o contrário. Se estava aqui no 2, vai para o 1, diminui o volume, certo? Diminuindo o volume, compressão. Então, se o volume diminui, a pressão aumenta, né? Que aqui em 2 estava em P2 e aqui em C, né, vai estar em P3, B e C. Então, quando o volume diminui, a pressão aumenta. Então, nós temos aqui que a resposta vai ser a temperatura e a pressão diminui, certo? A temperatura e a pressão diminui, ok? Letra A, há uma expansão adiabática, certo? A pressão e a temperatura diminui, né? Que a gente viu, e na letra B a gente viu que a pressão e a temperatura aumenta, ok? Então, na letra A, uma expansão adiabática, a pressão e a temperatura diminui, como a gente viu lá, né? Diminui. Agora, se for compressão, aí é o contrário. Uma compressão adiabática, a pressão e a temperatura aumenta, ok? Aumenta. Muito bem. Agora vem um outro exercício aqui, que ele coloca da seguinte maneira: determinada massa de um gás ideal A sofre uma transformação indicada no diagrama, certo? Ele sai de A e vai para B, né, adiabaticamente. Okay? Qual é a temperatura do gás no estado A? Aí você vai ter que fazer, certo? A temperatura do gás no estado A, certo? Qual é a temperatura? Ele errou aqui, ó. Ele quer a temperatura do gás no estado B, porque a temperatura do estado A é 360. Aqui, em vez de A, é B, certo? Qual é a temperatura do gás no estado A? Porque senão aqui já estava aqui, ó. Isso aqui é uma isotérmica, qualquer ponto aqui é 360. Então, já seria a resposta, mas não é isso não. Aí ele vem aqui resolvendo. Ele quer a temperatura em B, né? Então, a pressão em A é 8. É 8 mesmo? Vamos ver. Em A é 8, tá vendo? Aqui é 8. Em A é 8. Pressão, ó, que é o eixo da pressão, 8. Ok? O volume de A é 3. Ó, vamos ver aqui. Ó, desceu aqui, ó, volume, tá vendo? Volume de A. Ó, aqui A está aqui. Desceu 3. 3 aqui. O volume é 3 litros. E a temperatura de A é 360, que está na isotérmica aqui. Ok? Muito bem. Aí a temperatura a pressão de B. Vamos ver lá onde está a pressão de B. B está aqui, ó. Aí vai para cá, 2 atmosferas. E o volume de B, 5, certo? Pressão de B, volume de B. Aí ele quer saber qual é, ele colocou também errado aqui, ó. TA e TA, aqui é TB. Aqui é TB. Utilizando a equação dos gases, né? A equação geral, né? Aí fica PAVA igual a PBVB sobre TB, né? Coloca os valores aqui, que a gente já viu aqui, né? P é 8, V é 3, T é 360, TA é 360. Aí vem para o lado de cá, PB é 2, VB é 5 e TB eu não sei, né? Aí eu faço aqui essa conta aqui, né? Aí tem que fazer essa conta, ok? Aí fazendo essa conta, vai ficar esse vezes esse, 3.600 dividido por 24. Aí você vai fazendo por 2, né? Por 3, aí vai em cima e embaixo, e aí você vai chegar em 150 Kelvin, certo? Que é a resposta da letra B.
A letra A. A letra B, ele pede letra B aqui, ó. Que tipo de transformação ocorre de A para B? É adiabática. Foi uma expansão ou uma contração? Foi uma expansão. Saiu de 3 e foi para 5, certo? Isso é uma expansão, certo? Muito bem. Aí vem os exercícios aí, né? Que eu fiz para vocês, mas não vai dar tempo, porque o vídeo vai acabar antes. Mas pelo menos um dá para fazer, né? Ok, esse 13 diz o seguinte: o gráfico PV mostra a transformação de um gás desde o estado inicial até o final, passando por um estado intermediário. Qual é a razão TA sobre TB? Ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção nesse gráfico. Aqui em A, o volume é 1, certo? E a pressão é 3, certo? Aqui em B, o volume é 6 e a pressão é 1. E ele quer saber a razão entre TA sobre TB. Olha, vamos lá como eu vou fazer aqui para vocês. Aí a questão 13 faz assim, ó. Quero saber quem é TA sobre TB. Ok? TA, então eu uso PA/VA sobre TB, PB/VB sobre TB, PA/VA sobre TA. Pronto, essa é a equação geral dos gases. Aí ele quer TA sobre TB. Aí eu tenho que saber fazer o seguinte: TB tem que ficar em cima. Então esse aqui vem para cima, certo? Ele está embaixo, aí passa para o outro lado multiplicando, aí vem para cima, ok? O TA já está embaixo, então não mexe nele não, certo? Esse aqui vem para cá, aí ficou TB sobre TA. E o VA vem para cá. Então aqui em cima não mexe também, PB, VB, e esse VA vem para baixo. Esse VA vem para baixo, certo? Esse VA aqui vem para baixo. Então, finalmente, TB sobre TA, né, fazendo essas modificações, todo esse bloco veio para baixo e esse aqui foi para cima. E todo esse bloco aqui veio para baixo e esse aqui veio para cima. Então, TB sobre TA vai ser PB, VB sobre PA, VA. Pronto. Fazendo isso, aí você encontra aqui, olha lá no gráfico, né? PB é quanto lá no gráfico? PB em B, PB é 6 e V é 1, certo? Ou PB é 1 e VB é 6. Vamos lá. Aí fica 1 vezes 6. Aí no outro lá é 1 e o volume foi 3. Aí ficou 6 dividido por 3, 2. É a resposta, tá ok? Os outros não dá tempo de fazer, gente. Então, tudo de bom. Até a próxima. A gente continua. Quem estiver aí assistindo no YouTube, dá o like aí. Faz a inscrição no canal, né? Ativa o sininho de notificação, tá ok? E a gente se vê na próxima aula, ok? Até mais.